Se você quer saber como pensar em inglês, como não depender da tradução para formar frases, para entender as pessoas de forma mais rápida, assim que elas falam com você, não ter que ficar escrevendo para pensar. Se você quer fazer com que o seu inglês seja mais natural, você esteja mais próximo da fluência, você saia ali do básico, assista esse vídeo até o final, porque você vai entender como pensar em inglês. Não só para alunos do básico, tá? Alunos do intermediário também têm muita dificuldade. Eu acho que é a maior dúvida da maioria dos meus alunos, principalmente quando a gente está começando. Então, eu resolvi gravar esse vídeo que resume muito bem todos esses pontos de como pensar em inglês. Como que a gente faz? O primeiro de tudo, gente, é focar apenas no essencial da gramática. Apenas. Tá? Não fica se matando de estudar tempos verbais, preposições. Estuda isso quando você precisar, tá? Mas não fica só estudando gramática. Você vai saber o que fazer a partir desses 5 passos aqui. O que você vai realmente estudar logo no começo, pegar firme? Estrutura da frase, tempos verbais simples, ou seja, passado simples, presente simples, futuro simples, preposições, conjunções, modal verbs, o resto, vocabulário. Você vai estudar isso, principalmente, para te ajudar a formar frases simples, para te ajudar a saber o que eu fiz ontem, falar o que eu fiz ontem, o que eu faço hoje, o que eu tenho que fazer hoje, a minha rotina, o que eu tenho programado para amanhã, para a semana que vem. Para começar, eu preciso ser capaz de falar isso. Porque eu não vou me matar de estudar gramática. Porque não adianta nada eu saber tudo gramática se eu não tenho vocabulário. Se eu não paro para ler um texto, se eu não paro para ver um vídeo, um filme, uma série em inglês, se eu fico assistindo dublado. Até mesmo que você veja com a legenda em português, já é melhor do que você ver só dublado, se a sua intenção é aprender inglês, tá? Se você não tem intenção de aprender inglês, não tem problema nenhum assistir dublado. Quando você estiver confortável formando frases simples, ou seja, depois que você focou nessas questões de gramática, você aprendeu muito vocabulário, você ouviu muito podcast, você ouviu muita música, muito áudio, viu vários filmes, leu vários textos, livros, aprendeu um monte de palavras. Você está confortável com as frases simples que você está formando, ou seja, na estrutura da frase, que a gente tem o sujeito, o verbo e o objeto com a estrutura mais básica. Se você quer saber mais sobre a estrutura mais avançada da frase, eu vou deixar aqui em um lugar o card para esse vídeo. Mas se você manter essa ideia de quem faz o quê, ou seja, sujeito, verbo e objeto, você vai com certeza conseguir formar muitas frases em inglês. Tá bom? Então, essa é a gramática que você precisa para se comunicar. Essa é a gramática que faz sentido você aprender logo no começo. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada um, ou se você foca para entender, para te ajudar. Mas esse é o mais importante. Não precisa se matar de estudar tudo sobre gramática, mas você precisa se matar, entre aspas, também não se mata de estudar, de aprender vocabulário. Você precisa aprender muito vocabulário para você conseguir formar essas frases. Qual que é o segundo passo que vai te ajudar a pensar em inglês? De novo, eu vou falar do vídeo que eu tenho aqui sobre como formar uma frase, a estrutura da frase. Você precisa seguir uma ordem específica de palavras em inglês. Em português, a gente não precisa, porque o português ele é muito mais flexível em relação à ordem das palavras de uma frase, em relação à estrutura que a gente tem. Se eu tentar traduzir literalmente, palavra por palavra, eu vou ficar confusa. Eu vou ficar confuso, não vou entender nada, vou ficar com raiva, vou ficar frustrado e vou desistir do inglês. Então, eu falo isso em todo vídeo. Se você assistir todos os meus vídeos do canal, eu falo, não traduz literalmente, porque você só vai se ferrar no caminho. Tá? Eu não traduzo literalmente. Por quê? Porque o português é mais flexível que o inglês em relação à ordem. Quando você vai traduzir tudo literalmente, fica tudo ao contrário.
tudo confuso. O que está no final da frase em português pode estar no meio, pode estar no começo em inglês. Você vai ficar com raiva, basicamente, vai odiar o inglês e vai largar o inglês, como provavelmente muita gente já fez muitas vezes na vida. Então, tá aqui a minha dica para você parar de desistir. Estude por chunks. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre isso em algum lugar. Chunks são conjuntos de palavras, grupos de palavras que formam uma expressão. Então, ao invés de você traduzir palavra por palavra, traduza pelo contexto, não só pelo contexto geral daquela frase como um todo. Mas, sei lá, se eu não entendi aquele verbo, ao invés de traduzir só o verbo, eu vou olhar o que tem antes do verbo, depois do verbo. Será que ali eu tenho alguma outra palavra que vai me ajudar a fazer o significado? Por exemplo, get up, levantar. A gente ali tem um phrasal verb, pode ser considerado um chunk. Aí você vai escrever só o get não vai fazer sentido, mas você olha ali o get up, levantar. Então eu tô falando da minha rotina, tô falando da hora que eu acordo, por exemplo. Mandando alguém levantar do sofá, tô mandando alguém acordar, não sei. A gente precisa realmente prestar atenção nas palavras em volta, prestar atenção no contexto, para conseguir realmente extrair o significado de alguma frase em inglês. Então, aprendam a estudar por chunks. Se você fizer isso, cara, sua vida vai ficar muito mais fácil, você vai ficar muito mais frustrado e você vai conseguir fluir muito mais no estudo do inglês. Dito isso, você não traduzir palavra por palavra, você aprender a estudar por chunks, grupos de palavras, são expressões com 2, 3 palavras que têm um significado no português, não que a gente vai traduzir essas 3 palavras uma por uma. Você vai entender o contexto, vai traduzir pelo contexto, não literalmente. Primeira coisa. E aí, quando você se acostumar com a ordem da frase em inglês, você já está ali, né? Você já está confortável com formar frases simples, com o vocabulário que você adquiriu, com um pouco de gramática que você estudou, a gramática essencial, né? Que realmente vai te fazer se comunicar bem ali. Você sempre vai falar, escrever, ir para a aula. Toda vez que você abrir a boca, você vai estar presente no que você está falando. Você não vai falar no automático. Porque se você fala no automático, você vai errar. E aí, se você erra, você fica frustrado, você desiste do inglês, enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, que já falei nesse vídeo. Você vai estar presente, não vai responder seu professor no automático, não vai responder seu parceiro, sua parceira de conversação no automático, principalmente se você estiver no básico e no intermediário, porque as chances de você errar são muito grandes. Qual a explicação? O português é mais flexível que o inglês, fica tudo ao contrário. E aí a gente acha que não vai errar, a gente acha que a gente é super poderoso, super fluente, mas uma hora você erra. Quando você está no automático, você vai se basear no português, você não vai fazer aquele esforço de pensar em inglês. Então, sempre presente, sempre prestando atenção no que você fala. Quando você estiver chegando ali no avançado, estiver no B2, C1, C2, você consegue falar um pouquinho mais automático, mas é porque você já falou tanto inglês que você já memorizou como se fala aquilo. Agora, depois disso, você vai aprender a como conectar uma frase na outra. E aí a gente entra nessa parte essencial da gramática, que é entender as preposições e as conjunções. Eu falei para você que você tinha que ter isso dentro da sua gramática essencial. Por quê? Preposições são palavras como in, on, at, for, to. São aquelas palavras pequenininhas que você tem que colocar entre palavras, tá? As preposições é como se juntasse uma palavra na outra, como se fosse uma colinha ali. Eu falei do get up. Get sozinho tem um significado, get up com outro. Get up in the morning, de manhã. Eu vou juntar o outro com get in the morning e eu vou fazer a expressão acordo de manhã. É para isso que serve a preposição. Eu junto palavras para formar uma frase. Conjunções, eu junto frases para formar um parágrafo, como but, and, for, so, for, e etc. Eu vou fazer uma contradição ali com but, vou adicionar outra informação com and, com so, com for, eu vou explicar, com or, eu vou dar outra
opção. As conjunções eu consigo memorizar mais pelo significado. As conjunções, elas são mais simples. Você vê poucas pessoas com dificuldade com conjunções. Assim, conscientemente, né? Existe uma dificuldade, sim, normal, como qualquer outra coisa da gramática, mas a preposição é aquela coisa unânime que todo mundo odeia. Por quê? A gente tem in, on, at, for, to, of, enfim, um monte de preposição. Então in é em, on é sobre, at é no, for é para, to também é para, ou é por, pelo, pela. Não traduz. Lembra que eu já falei, não traduz literalmente? Não traduz a preposição. Primeiro, a preposição, grande chance dela estar dentro de uma chunk, de novo, dentro de um grupo de palavras, ou seja, você vai se confundir, você vai traduzir errado e vai ficar frustrado. Não traduza principalmente preposições, literalmente. E aí você não vai conseguir. Vai ser muito difícil, vai ter frases que o for vai ser por, vai ter frases que o for vai ser para, vai ter frases que o for vai ser pelo, pela, vai ter frases que o in vai ser en, vai ser no, vai ser na, tá? Então, depende muito, não dá para traduzir literalmente, depende muito daquela frase, daquele contexto. Vai mudar completamente o significado em português se você tentar traduzir aquelas preposições literalmente. Então, não se apegue à gramática. Não se apegue, tipo, ir no net é para o lugar e tempo. Não se apega a isso. Se apega àquilo que eu falei. Se apega às chunks, às expressões. O que significa aquilo. Muito mais do que a gramática. Se você ficar ali, pensando, martelando a gramática na sua cabeça, você vai ficar completamente confuso. Certo? Então, aqui eu acho que é a explicação mais importante que eu posso fazer sobre preposição, porque se eu tentar falar assim, a gente vai usar para coisas mais gerais. Sim, como países, como sei lá, eu vou falar de séculos, anos, quando é tempo e lugar. Com on, eu vou falar de lugar quando é superfície, quando você está pegando um transporte público, você embarca no transporte. Isso daí vai, assim, fritar seu cérebro, você vai ficar confuso, você não vai entender a gramática, você não vai entender como usar. E aí, vai desistir de inglês, vai ficar frustrado de novo. É por isso. Provavelmente você já passou por isso e eu estou aqui para te ajudar como resolver isso, tá? Então, não se apegue à gramática, se apegue ao significado. A preposição vai te ajudar a juntar palavras, isso é importante você saber, mas sempre preste atenção. Qual o verbo que está junto com essa preposição? Ou qual o substantivo que está junto com essa preposição? Essa preposição não tem nada a ver com uma palavra? Ela está ali sozinha? Ela só está fazendo a função de juntar duas palavras ou ela está mudando aquele verbo, está dando outro significado? Então, pensa nisso, ao invés de você traduzir tudo literalmente. A mesma coisa serve para os tempos verbais. Então, a gente já sabe que a gente tem tempos verbais simples, contínuos e perfeitos. O que acontece? A gente fica tentando entender a gramática, fica tentando memorizar a regra e aí você fica confuso, não entende nada. Como você vai falar sobre os tempos verbais? E eu tenho um vídeo aqui também explicando sobre como enxergar tempos verbais, mas eu vou explicar aqui um pouquinho melhor também. Pensa como uma linha do tempo, presente, passado e futuro. A gente vai pensar aonde nessa linha do tempo, do passado, do presente e do futuro, que aquele tempo verbal se encaixa. Então, o passado simples vai se encaixar no passado que acabou, o presente perfeito vai se encaixar no passado que tem reflexo no presente. O passado contínuo, vou estar falando de algo que estava em continuidade, então, por exemplo, eu estava cozinhando, eu estava ali durante alguns minutos fazendo alguma coisa continuamente. No passado, a gente também tem o presente simples, que é a mesma coisa, algo que eu estou fazendo há um certo tempo no presente, que ainda não acabou. Você tem que pensar nisso, na linha do tempo. Tem que começar a pensar cronologicamente dentro de uma frase. Como eu faço isso? Verbo auxiliar. O do, o did, o will, have, had,
Se você memorizar os verbos auxiliares que a gente usa tanto para negar quanto para perguntar, quando a gente tem o passado, o futuro, o presente perfeito, a gente precisa começar a usar. Se você memorizar qual que é o verbo auxiliar do passado simples, do presente simples, do futuro contínuo, do passado perfeito, você vai conseguir traduzir muito mais rápido, você vai conseguir construir frases muito mais rápido e pensar em inglês também, que é o objetivo desse vídeo. Como que eu vou pensar cronologicamente? Primeira coisa, o verbo auxiliar vai te ajudar, mas você vai destrinchar aquela frase, você vai desmontar aquela frase para entender realmente o que está acontecendo ali. O que vem primeiro? Aí, qual ação vem primeiro? Você vai procurar os verbos. O que acontece simultaneamente? Ali você tem os tempos contínuos, passado contínuo, presente contínuo, futuro contínuo. Qual tempo verbal eu uso para falar de situações hipotéticas, de um sonho, de um plano que eu tenho até os 40 anos, por exemplo? Qual tempo verbal eu vou usar? Então é isso que é pensar cronologicamente. Eu vou desmontar a minha frase, vou pensar como ela se encaixa naquela linha do tempo, quem vem primeiro, quem vem depois, o que já acabou, o que ainda não acabou, o que é uma hipótese, o que é uma rotina. Eu tenho que pensar os tempos verbais assim. Se você souber a ordem cronológica de cada ação, aí você vai saber como conjugar, qual verbo auxiliar usar, e aí sua vida vai ficar mais fácil, você vai pensar em inglês muito mais. Não você pega a tradução dos verbos só, tipo, walk é andar, talk é falar, speak também é falar, say é dizer. Não se apega a isso, porque aí você vai cair naquela tradução literal, que vai te deixar confuso ou por causa da ordem da frase, ou porque tem mais de um significado em português, mais de uma tradução possível. Aí a gente cai de novo naquela vontade de desistir do inglês e você se sente burro, aí acha que você nunca vai aprender a falar inglês na sua vida. Desapega disso. Desapega da tradução. Não que ela vai atrapalhar a sua vida, mas desapega. Ela vai te deixar confuso. Ela é útil se usada de formas objetivas. Eu posso fazer um vídeo também de quando a tradução é útil no inglês. Como que eu não vou me apegar na tradução do verbo? Se eu preciso saber o significado dele para montar a frase, eu falei lá no começo do vídeo já sobre o vocabulário. A gente vai pensar quando que aquele verbo é útil. Que situação que eu vou usar aquele verbo? Eu coloquei aqui o exemplo do verbo to be. Quando eu uso o verbo to be, eu traduzo ele como ser ou como estar. Tá vendo? Já confunde aí porque ele tem duas traduções possíveis. Então, como é que eu vou saber que eu vou usar o verbo to be e não vou usar outro verbo, por exemplo? Porque eu vou usar o verbo to be quando eu estiver falando sobre estados específicos. Estado geográfico? Não. Eu vou falar aonde eu estou, literalmente, o local em que eu estou, os traços da minha personalidade. Então, você é bonito, você é inteligente, você é legal. You are, I am, eu sou, eu estou. Você está muito engraçado ultimamente. Eu vou usar o verbo to be independente do tempo verbal, tá? Vou usar o verbo to be quando eu tô falando do estado da pessoa. A profissão dela. I am a teacher. Eu estou professora. Né? A gente tem ali essa tradução. Estado de saúde. Estou bem. Estou me sentindo melhor. Estou doente. Estou enjoado. Estou triste ali dos sentimentos, né? Estou feliz, estou com raiva, estou furioso. Milhares de coisas. Então eu uso o verbo to be para descrever tudo isso sobre uma pessoa, sobre o estado dela, sobre o que ela é, sobre a personalidade. Então aprenda o verbo assim. Não se apegue só na tradução, porque, como eu falei, ela é útil até certo ponto. E a última coisa sobre gramática, que vai ser essencial você aprender, vão ser os modal verbs. Quais que são os modal verbs? Eles são similares aos verbos auxiliares. Eu vou ter aqui can, ou enfim, pausou aqui, mas o que eu estava explicando é uma hipótese quase remota, o might, né? O would, eu estou ali pensando, eu tenho algumas condições para que certas coisas aconteçam, o might provavelmente não vai acontecer. Então, gente,
É isso que eu quero falar para vocês, tá? É isso que eu quero que vocês saibam. Se vocês estudarem isso, se vocês pensarem dessa forma, se vocês mudarem a forma de vocês verem a língua inglesa, a forma de ser fluente, o que vocês têm que fazer para construir uma frase, vocês vão ser fluentes muito mais rápido, assim. E eu tenho certeza que esse conhecimento vai ajudar muitas pessoas. E se você gostou, comenta. Se esse vídeo te ajudou, comenta também. Se inscreve no canal, curte, para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas e elas serem ajudadas também. Tá bom? Até a próxima aula.